Bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Escutando Sentimentos. Hoje eu estou aqui com essa menina linda para gravar junto conosco e vamos dar continuidade ao nosso autodescobrimento. Então, para quem está começando, aqui assistindo esse vídeo pela primeira vez, quero lembrá-los que é uma sequência, que esse canal ele tem a intenção de se autoconhecer através da estrutura nossa interna. Muitas vezes a gente olha no espelho e vê apenas a nossa parte física e acreditamos que somos apenas isto. Ou às vezes que nós até temos uma mente, um espírito, mas a gente não tem nem noção de como é. E a mente, ela é assim como o nosso corpo. Ela tem partes e ela é bem complexa. E no decorrer desse tempo, desde o início do canal, eu venho falando sobre as partes da mente, sobre as funções. No vídeo passado nós falamos sobre essa região da nossa mente, essa parte que se chama sombra, e trouxe o conceito de Jung, de que é nas sombras, os conteúdos da sombra, é que compõem as minhas verdades, onde está o meu tesouro. E nós conversamos também como dialogar com os sentimentos que estão na sombra. E eu comentei no vídeo, se não me engano, retrasado, que esses conhecimentos do Jung, da psicologia, do inconsciente, de Freud, é por volta de 1900, 1920, 1930, né? Eu até comentei 1900 bolinha. E teve uma colega que falou assim, nossa, então é bem antigo, já está ultrapassado. Eu quero dizer para vocês que não está ultrapassado. O conhecimento sobre o inconsciente, as pesquisas, as descobertas, está hoje muito mais atuais do que lá naquela época de 1920, 1930. Muito atuais. Então, eu só quis dizer isto, fazer essa comparação de 1900 a 2020, para dizer o quanto de anos que nós temos sobre o conhecimento da mente, que esse conhecimento possa nos auxiliar a nos autoconhecer. Então esses conhecimentos do Jung, do Freud, do inconsciente, do consciente, eles estão atuais no dia de hoje. E é muito importante que a gente saiba disso, porque é o que tem na psicologia de mais profundo, que entra mais nas entranhas, né, do ser, daquilo que me compõe. E dando continuidade à sequência dos nossos vídeos, fiquei a partir de hoje falar sobre os sentimentos que estão dentro da sombra, dessa região que nos compõe, que se chama sombra. E para que possamos conhecê-los, para poder ter o maior poder de observação deles no nosso dia a dia. E o primeiro sentimento que trago é o egoísmo. Porque o egoísmo, ele está na base de todo mal. O egoísmo, ele está ali na base, no alicerce da vaidade, da procrastinação, da impaciência, do ciúme, da vaidade. Então, todos esses sentimentos, esses conteúdos que estão nessa região sombra que eu reprimo, a base deles, a raiz deles é o egoísmo. E para falar sobre o egoísmo, como ele nasce no nosso psiquismo, como ele se desenvolve, nós vamos reportar na criança, o bebê dentro da barriga da mãe. Todos nós já estivemos lá um dia. E quando estávamos lá, não existia diferença entre eu e aquele corpo, que é minha mãe, né? Não existia essa diferença. Eu e ela era uma coisa só.
um órgão, eu era um órgão da minha mãe, estava lá. Né? Não existia nada de ego, de psiquismo, de eu, do outro, não. Aí o bebê nasce. Quando o bebê nasce, ele não tem noção de que essa mão que ele brinca, ele não tem noção que essa mão é dele. Que aquele pé que ele chupa o dedo, que é dele. Ele não tem essa noção, ele está muito misturado com o mundo. É como se o mundo fosse um grande útero, ele está ali misturado. O psiquismo, como os órgãos, né, estão se desenvolvendo também. Né? Então, o psiquismo da criança, ele está ainda muito primitivo, muito, muito, muito. E aí você conversa com a criança e fala, bebê bonitinho, aí o bebê ri, aí vai brrr, quando ele faz assim, um barulhinho, você, nossa, que bonitinho. Aí o psiquismo começa a desenvolver aquele som que eu faço, que é parecido com os outros, eles gostam, eu faço mais. Aí a mãe ri, o outro ri, e eu vou nesse relacionamento ali de observar, um ri, eu faço um barulhinho, eles gostam, eu choro, eles me acodem, né? E eu vou desenvolvendo ali no início o meu psiquismo. Né? Então a criança, ela está muito misturada, mas ela vai aos poucos se diferenciando. Né? Então você fala assim, nossa, bebê bonitinho da mamãe, bebê bonitinho. Você fala assim, bebezinho quer água, bebezinho quer mamar. Quando a criança, ela já tem aquela noção, às vezes, de falar, ela fala, bebê quer água, né? Bebê quer mamar. Ela não diz, eu quero água, eu quero brincar, eu quero mamar. Não, bebê quer água. Se o bebezinho chama Maria, Maria quer água. E acha bonitinho, a gente acha bonitinho, né? Então, porque ela está desenvolvendo, ela ainda não tem noção de eu. O ego ainda não está totalmente constituído. E na medida que ela chora e que a gente acode, ali junto com aquela formação do eu separado dos outros, eu vou começando a observar que quando eu quero uma coisa, quando eu choro, as pessoas fazem. E aí vai desenvolvendo o ego. Ah, então quer dizer, se eu fizer esse comportamento, eu vou ganhar aquilo. Olha só. Né? E aí a criança faz aquele comportamento e vai e ganha. Aí vai construindo a aprendizagem psíquica. Né? Então, a criança não tem necessidade nenhuma de dormir balançada. O que acontece? A primeira vez que você balança uma criança, faz ela dormir balançada, ela não quer mais dormir apenas no berço. Não quer. Né? Enquanto você não balança ela para dormir, ela não dorme. E ela chora, e ela dá birra, ela esperneia. É como se o mundo tivesse acabando. E no fundo, é isso que a criança sente. Porque ela e o mundo ainda estão misturados. Então, enquanto ela não tem aquilo que dá prazer para ela, é como se o mundo dela estivesse acabando. Porque ali ela está desenvolvendo o psiquismo, ela está desenvolvendo o ego, ela está desenvolvendo a noção de ela e os outros. Então, quando você não dá água para a criança, porque ela não precisa daquilo, ela faz um escândalo tão grande, bate a cabeça no chão, se morde, né? Dá birra, rola, como se o mundo tivesse acabado. E realmente, para ela está, porque ela está ainda meio misturada no mundo. Aí o psiquismo vai desenvolvendo, o ego vai desenvolvendo, a noção de eu vai desenvolvendo, e a noção de prazer. Né? Eu quero aquilo que é bom para mim, aquilo que eu não quero, né? Eu choro, eu dou birra, né? Olha o nosso ego desenvolvendo, olha os nossos comportamentos egóicos se desenvolvendo, né? E aí a criança vai desenvolvendo, e quando a criança, nesse desenvolvimento psíquico, ela começa a se dar conta que ali no meio dela, as pessoas estão em função dela, né? Acode ela, que dá comida, que cuida, que deixa ela quentinha, que deixa ela com a barriguinha cheia. Ela dentro do seu psiquismo ali, na formação do ego,
ela vai começando o mecanismo que nós chamamos na psicologia de egocentrismo. É a fase do egocentrismo. Porque a criança... O que significa egocentrismo? Ego no centro. Ego é a noção de eu, né, no mundo. Né? Então, eu estou no centro. Eu sou o centro de tudo. Né? Todas as pessoas estão na minha função de me conservar, de me dar prazer. Então, a criança, essa fase do egocentrismo, que é natural na criança, é natural no desenvolvimento psíquico, ela está ali construindo essa noção dela, da relação dela com os outros. E aí, Piaget, ele vai nos dizer que essa fase, até mais ou menos uns 6 anos, é a fase do egocentrismo. Por quê? Porque o psiquismo não está desenvolvido ainda, né, para compreender que os outros têm desejos diferentes de mim, que os outros pensam diferentes de mim, têm opiniões diferentes de mim, querem coisas diferentes de mim. E que eu estou no meio dos outros também. E que é necessário nessa fase essa educação de mostrar para a criança que nem tudo que ela quer, ela pode. Não fazer tudo que a criança quer, que possa dar birra, espernear, porque nós vamos introduzindo o princípio da realidade. Que nem tudo que eu quero, nem tudo que me dá prazer, eu realmente posso ter. E a criança, ela vai fazer birras, depois ela constrói chantagens emocionais. Eu não te amo, você não é minha mãe, você me acha no lixo, tem essas coisas, né? Para quê? Para voltar a ser centro, para voltar a ter aquilo que sempre me dá prazer. E quando a gente cede a essas questões, nós estamos fazendo com que essa fase do egocentrismo, ela perpetue, ela continue cada vez mais avançada, que é uma fase que ela deveria estar já ali diminuindo com 6 anos. Então, é como, por exemplo, um dente de leite. Né? Todos nós nascemos com dentes de leite. Dentes de leite, eles é uma fase da nossa vida. E com o tempo, o que vai acontecendo com os nossos dentes de leite? Eles vão caindo, eles vão amolecendo e vão caindo. Para dar lugar a outro serzinho que vem dali. Né? Então, o egocentrismo é como os dentes de leite. Ele tem essa função ali naquela fase infantil, da construção do psiquismo. E é necessário que ele vai se desfazendo, Mas o que acontece? Como o nosso mundo, né, nossa educação, né, seja não porque queira, mas por ignorância e por questão de valores, acredita-se que o grande valor é a educação intelectual. Então se ensina muito o serzinho pequenininho lá a educar intelectualmente, fazer desenvolver a sua parte intelectual. Mas a sua parte emocional, sentimental, ela vai ficando para trás. Ela vai sendo ignorada. E quanto mais o tempo passa, mais a gente está verificando o quanto as famílias estão ignorando a alfabetização emocional de suas crianças, de seus filhos. E o que acontece? Esse egocentrismo, que deveria ser lá, ele começa a ficar uns resíduos. E esses resíduos, eles vão se desenvolvendo numa questão que nós chamamos de egoísmo. Por quê? Porque o ego, ele vai adoecendo. Da mesma forma, é como o dente de leite. Imagina só, os dentes de leite é de uma fase.
Imagina se um dente de leite meu, esse aqui, ó, grandão, não caísse, ficasse. Todos os outros caem, crescem e esse ficasse. Não seria estranho? Imagina lá, dentão e dentinho, né? Então, isso é o egoísmo. O que é o egoísmo? Esse dentinho de leite, né? Que não caiu, que não se transformou, né? Então, nós chamamos de egoísmo, ego adoecido. Né? E é por isso que o egoísmo, ele é a base de todos esses outros que eu comentei, sentimentos perturbadores. Porque ele está na estrutura do desenvolvimento do nosso psiquismo. Tá? Do ego, egocentrismo, né? Ele está na estrutura. Então, por isso eu venho falando alguns, né, vídeos que não adianta mudar apenas comportamento. Não adianta fazer um esforço danado para controlar a voz, um esforço para ser brando, pacífico ali. Por quê? Porque o egoísmo que está lá dentro de mim, ainda, restinhos daquele egocentrismo, ele vem e vai ser só comportamento externo. Então, por isso que é muito importante a gente olhar aonde que está o egoísmo na minha vida. Aonde que está o egocentrismo na minha vida? Porque vejam só, olha o que Piaget disse, o conceito de egocentrismo na construção do psiquismo, até os 6 anos de idade. É porque a criança não tem um psiquismo desenvolvido com as noções de que as pessoas possam ter crenças diferentes, opiniões diferentes, pensar diferente e querer diferente. Olha nós aí. Quantas vezes eu fico magoada, eu tenho raiva, porque a pessoa pensa diferente de mim. Quantas vezes que eu falo mal de uma pessoa, que eu excomungo, que eu crio ódio, que eu não consigo perdoar, porque o outro tem uma opinião diferente de mim? Olha lá. Aí eu pergunto para vocês, quantos anos vocês têm? Quando eu tenho essa noção, quantos anos vocês têm? Quantos anos eu tenho? Em falar nisto, para vocês verificarem, ter a consciência do egocentrismo, que ele não fica só lá na infância, né, que o egoísmo vem acompanhando a gente. Esses dias nós estávamos voltando de uma pescaria, descendo, saindo da água, né, ali com o carro, e estava chegando uma família, né? E estava dirigindo um rapaz muito bonito, né? Dirigindo o carro, e o pessoal saiu do carro todos alegres, né? Porque eles iam lá no rio e tal, né? Descendo alegres, desceu uma criança, desceu um jovem, desceu uma senhora, né? E de repente desceu, né? Aquele motorista, aquele jovem bonito, né? E aí de repente ele começou a procurar o celular. E procurou o celular de cá, e cadê meu celular? Cadê meu celular? Começou a alterar. Aí a senhora falou assim, não sei, a última vez que eu vi ele parece que estava em cima da mesa. De repente, ele teve um sequestro emocional. Droga! E começou a gritar, e o que ele estava na mão, ele jogou no chão, chutou o carro, deu um murro no capô, e xingou, e gritava, e gritava. Sabe por quê? Ele tinha esquecido o celular em casa. Olha só. Né? Quantos anos você tem? E a gente faz isso de vez em quando. Não nos permite, nós somos o centro. Que isso? Eu esquecer alguma coisa? Né? Lembra que eu comentei? Né? A criança misturada com o mundo?
né? Eu não vivo sem você. Então, como se fosse um objeto, né? Aqui. A criança, ela não vive sem aquele objeto. Aquele objeto é como se fosse parte dela, né? Então, se ela tem um brinquedo aqui, aquele brinquedo é parte dela. É dela. Acabou. Aquelas toalhinhas que ficam ali, aquele é parte da criança. Psiquicamente é parte da criança, né? Então, não tem noção. Isso é objeto, esse sou eu, né? E hoje a gente não faz mais isso com os nossos brinquedos e nem com as nossas toalhinhas. A gente faz isso, sabe com o quê? Com os nossos celulares, os nossos brinquedos de criança, né? Lá da primeira infância, misturados. Eu não vivo sem você. Nossa, aqui não tem internet, nem vou lá. Não tem internet. Olha só. O princípio do prazer, o egocentrismo, né? Quantos anos você tem quando você tem uma atitude dessa? Então, por isso que o egoísmo, ele é a base. O egocentrismo, ele é a base desses sentimentos que a gente não quer ter, mas tem. Então, ao invés da gente dizer, que é isso? Eu não sou orgulhosa, eu não sou prepotente, ciumenta, não, sou ciumenta não, invejoso de jeito nenhum, que isso, né? Egoísta, que isso? De jeito nenhum. Ao invés dessas perguntas, vamos ter mais consciência e nos auto-perguntar. Nesse meu sentimento, nessa minha atitude, onde está o egoísmo? Como que ele se manifesta? Como que o egoísmo manifesta na minha vida? Como que o egocentrismo ainda, esse dentinho de leite que ainda fica aqui, ó, não é na boca, mas é no psiquismo, como ele está nas minhas relações? Como que esse egocentrismo está nas minhas relações? Eu até hoje não aceito que o outro pensa diferente de mim, olha só. Que tem opiniões. Eu não aceito que o outro possa me abandonar. Que absurdo! Ele pôs o dedo pra mim, pode pôr pra todo mundo, menos pra mim. Pode abandonar todo mundo, menos eu. Né? Olha o egocentrismo, o egoísmo. Por isso que a gente fala, o ego é como se ele estivesse no trono. Por quê? Porque ele é fundado ali no egocentrismo. E o que que acontece? Se eu não entender como o egoísmo funciona dentro de mim, em que manifestações ele está, eu vou desenvolver sintomas. Então pergunte-se, onde que o egoísmo está? De que forma ele se manifesta? Porque o egoísmo se manifesta através da vaidade. Eu tenho que ser bonito. Eu tenho que ter uma imagem ali. O egoísmo se manifesta através da procrastinação. Por quê? Ah, isso é difícil, eu tenho que me esforçar. Ah, deixa para depois. Quer dizer, agora eu tenho o princípio do prazer. Isso vai me esforçar? Vai ser difícil? Ah, vou ficar aqui. Olha só. O egoísmo está atrás da procrastinação. O egoísmo está atrás da indisciplina. Por quê? Porque a questão da disciplina, eu vou ter que me esforçar. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Então é por isso que nós somos tão indisciplinados. Eu programo aqui, esse ano vou fazer academia, vou fazer caminhada, vou fazer isso, vou fazer dieta. De repente, não mais que de repente, o nosso amigo ego, aqui, princípio do prazer, aí isso é ruim. Aí a gente vai esquecendo das coisas, daquilo que a gente prometeu para nós mesmos. Princípio do prazer, egoísmo. Deixa eu ali sentado no meu trono, como rei, só observando ali ralé.
Então o egoísmo está atrás da indisciplina. O egoísmo está atrás da depressão. Está na base da depressão. Essa vida, eu quero essa vida. Então eu fico triste. Meu filho casou, arrumou uma outra mulher, me abandonou. Não, não quero mais viver. Não, minha vida agora se perdeu, tá ruim. Entra em depressão. Meu pai morreu. Ai, o que eu vou fazer da minha vida? Minha vida agora não presta, perdeu o sentido. Olha ali o egoísmo, né? O apego ao outro, como se esse outro fizesse parte de mim. Né? O egoísmo. Suicídio. A base do suicídio é o quê? Egoísmo, egocentrismo. Eu não aceito esta vida. Eu não aceito ser desse jeito. Eu não aceito as coisas como são. Então eu me mato, porque nesse mundo ralé difícil, eu não fico. Aí eu me mato. Né? Então o egoísmo, ele está na base de todos os vícios também. O vício do fumar, do beber, da droga. O egoísmo está atrás da prostituição. Preencher meu vazio, ter meu prazer, se vira o outro. Né? Então vejam só, a gente precisa olhar essa raiz dentro de nós. E olhar as suas manifestações. Então, e o que acontece? Nós não temos o hábito de nos autoanalisar. Porque como crianças lá na infância, é muito mais fácil eu brincar com meu brinquedinho e ter meu prazer aqui brincando com meu brinquedinho, do que eu fazer tarefas escolares. Porque fazer tarefa vai me exigir esforço, vou ter que pensar, é difícil, né? Então, o que geralmente, quando a gente era criança, e às vezes até hoje, né? Nós fazemos. É preferível assistir uma série, é preferível assistir um filme, jogar no celular, olhar mensagens, do que me autoanalisar, estudar, me autocompreender. Quantos anos você tem? Se pergunte. É muito mais fácil falar do outro, analisar as sombras do outro, os conteúdos egoístas do outro, do que analisar a nós mesmos. Quantos anos você tem? Muito mais fácil eu brincar do que eu estudar. Porque isto eu preciso de esforço, disciplina, atenção. Quantos anos você tem? Então vamos aqui deixar essa pergunta e que vocês durante essa semana possam refletir e ter essa consciência de que nós ainda somos egocentrados, que nosso ego está doente, nós ainda temos muito egoísmo dentro de nós. E nós só vamos diluir esse egoísmo quando a gente olhar para ele, descobrir como ele se manifesta na minha vida e nas minhas relações. É como uma balança. Aquelas balanças antigas, né? Porque hoje é digital. Então, as balanças antigas tinham 2 pratos. Então, vamos supor que esse prato aqui seja do ego, né? Do egoísmo. Então, ele está aqui, né? A balança fica assim. Na medida que eu vou observando, né, esses conteúdos do egoísmo e como eles se manifestam, essa balança ela vai fazendo isso. Ó. Ela vai fazendo isso. Na medida que eu vou dialogando, tendo consciência de mim mesmo aqui, dialogando comigo, verificando, o que vai acontecendo? Essa balança interna, ela vai fazendo isso, até que ela chega ao equilíbrio.
Então que nós possamos fazer isso. A minha proposta para vocês se autoconhecerem. Busca saber como o egoísmo, o egocentrismo se manifesta na vida de vocês. E deixa nos comentários embaixo do vídeo, né, como se manifesta. Muitas vezes o egoísmo se manifesta na nossa relação com Deus, nas nossas orações, onde eu tenho certeza do que aquilo que eu quero é melhor para mim. Então eu posso rezar o Pai Nosso trocentas vezes. Seja feita a vossa vontade. Só oração. Mas aqui dentro eu quero que seja feita a minha vontade. Então, acontece muito no consultório, não 1, 2, 3 vezes, né? Casos assim, né? Um caso, né? Uma senhora tinha um marido que sofria de câncer, estava acamado. E nas orações dela, ela fazia oração para Deus salvar ele, para Deus curar ele nas orações, que cure ele, né, que salve, que ele melhora, né? E ela muitas orações e pedindo a Deus que para ela o melhor era curar ele, né? Porque é o brinquedo, não posso ficar sem ele. O que acontece? Esse marido morreu, né? E ela entrou em depressão. Não vivo sem você. E aí, ela falava, desabafava, mas eu falei para Deus, eu rezei tanto, eu fiz novena para Deus curar meu marido. E Deus não fez. Eu não quero mais saber desse Deus. Falei para ela, mas seu marido estava na cama. Ele estava com câncer, ele estava sofrendo. Não importa, eu cuidava dele. Né? Eu cuidava dele. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Deus me tirou meu marido. Olha só quantos anos você tem. Que muitas vezes até nas orações, na nossa relação com Deus, que sabe o que é melhor para nós, a gente trunca no egoísmo, no egocentrismo. Então fica aqui para que vocês possam pensar sobre isso essa semana. Não apenas ouça o vídeo, mas veja o que ele faz dentro de vocês. Onde o egoísmo se manifesta. E vou ficar aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre ciúme. Sobre ciúme, uma forma do egoísmo se manifestar. E vamos ver como o ciúme se manifesta na nossa vida. Um abraço para todos, bem carinhoso e muita luz nesse processo de autoconhecimento, porque não é fácil. É muito doloroso. Eu descobri que, infelizmente, eu ainda sou egocentrada, o egoísmo ainda está forte. Um abraço, fica aqui e até a próxima terça-feira.